Hoje a gente vai falar desse caso aqui, tá? É um dente com uma trinca que o paciente relatava dor na mastigação. E esse vídeo vai ser bem clínico, mostrando todas as escolhas para fazer uma restauração que seja conservadora, eliminando os sintomas e protegendo o dente. E é claro que tudo isso vai acontecer logo depois da vinheta. Antes de mais nada, vale a pena lembrar que aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre trincas em dentes vitais. E é um vídeo que é muito mais técnico, né? Tem artigos, a gente baseia tudo nos artigos, falando sobre possibilidades restauradoras, quando ou quando não restaurar, porcentagens de sucesso e assim por diante, tá? E o que eu quero com você aqui é fazer um vídeo agora mais clínico, realmente te levar dentro da minha cabeça enquanto eu avalio e faço as escolhas restauradoras desse dente. Agora, eu tenho também que te lembrar que não é porque eu tô aqui falando que a minha abordagem é a definitiva, é a correta. Que você não pode ter uma decisão restauradora diferente, mais ou menos conservadora do que a minha. E o que você precisa lembrar é que no final a gente sempre precisa proteger esse dente e que as nossas decisões sejam muito bem embasadas. Então vamos lá, vamos revisar esse caso aqui. O paciente ele chegou falando: ó, Renato, eu tenho um dente que tem esse amálgama e esse dente está com uma trinca na distal. Eu até consigo sentir essa trinca quando eu passo a língua e já tem alguns anos que ele vem me incomodando, mas é bem eventualmente. Só que nas últimas semanas, toda vez que eu mordo, esse dente começa a me incomodar. Antes, essa dor na mordida era eventual. Agora, tá toda hora que eu mordo, eu tô sentindo ele. Então beleza, as primeiras informações a gente já tem, agora a gente precisa se aprofundar um pouco mais, identificar melhor essa dor e também fazer alguns testes. Primeiro é perguntar se tem dor espontânea, a resposta é não. Quando morde, se sempre dói, toda vez, e a resposta foi sim. Se essa dor ela é persistente, e a resposta foi não, ela acontece só na hora que morde e já para. E se tem algum outro tipo de estímulo que também faz sentir dor nesse dente? E a resposta foi também não. Aí a gente vai para os testes, a gente faz teste de vitalidade, foi normal. Percussão vertical, foi normal. Percussão horizontal também foi normal. A gente também fez teste de mordida cúspide a cúspide, onde a gente pega tipo um palitinho de sorvete e vai botando em cada cúspide pedido para o paciente morder. Também foi tudo normal, sem nenhuma dor. E isso é interessante, porque assim, dói quando ele morde com o dente como um todo, vai morder alguma coisa, ele sente a dor, mas não tem dor especificamente numa cúspide, ou seja, não deve ter trincas horizontais logo embaixo de alguma cúspide, o que aumentaria o risco de fratura e também já me cria um alerta em relação ao formato do preparo que eu vou ter que fazer nesse dente. Outro teste que a gente vai fazer também é uma sondagem. A gente tem que fazer uma sondagem no sulco desse dente, porque é muito normal, não é muito normal, mas acontece às vezes de você ter bolsas periodontais provocados por trinca. Não é normal, acontece, tá? Por favor, não é normal, acontece. Só que quando acontece, aí sim, isso não é direto uma condenação para o dente, tá? Não significa, ah, não tem bolsa, esse dente não tem mais jeito. Não. Só que realmente vai ter uma piora muito grande no prognóstico desse dente. Mas ele não é condenável só porque tem essa bolsa, beleza? Aí você vai fazer uma avaliação visual do dente. E eu prefiro fazer essa avaliação visual já com o dente isolado, porque daí fica mais fácil para eu poder ver, enxergar todas as faces, fica mais claro, é mais visível, tá? E eu vou ver ali tanto a qualidade da restauração, a extensão da restauração que você tem ali hoje, e daí a gente avalia que ela já deixou a desejar, né? Ela já não está mais no seu primor da sua vida, ela já está bem desgastada, já tem ali pontos ali de falhas, então teria já uma indicação de troca só pela própria restauração. E avaliando a presença de trincas, a gente vê que todas as faces tinham trinca. E você vê elas justamente saindo da oclusal, acompanhando até mesmo o sulco, né? E você vai ter ali trinca na lingual, você tem trinca na mesial, você tem duas trincas na vestibular, e que nem eu falei assim, ela acompanha o sulco, mas ela não é o sulco, você vai ver que ela vai se estendendo além do sulco.
E também tem aquela trinca na distal que o paciente ele relatou que ele sente quando ele passa a língua, né? E essa trinca realmente está bem visível ali na distal. Agora, o nosso próximo passo é remover a restauração e avaliar essa trinca internamente, né? Dentro ali do dente, embaixo da restauração. Enquanto eu vou removendo esse amálgama, eu quero fazer para você duas considerações. A primeira é sobre o próprio amálgama. Eu não posso dizer, tá? E ninguém pode dizer que as restaurações de amálgama, elas causam trincas ou fraturas. Não existe base para isso. E é difícil apoiar alguém que indica uma troca preventiva por esse motivo. De uma maneira geral, me desculpa, mas não faz sentido. Agora, por outro lado, aí você pode ver a questão do comportamento mecânico do dente do amálgama, das características do próprio amálgama, da forma que o preparo tem que ser realizado para esse tipo de material. E aí você pode dizer que os dentes restaurados com amálgama, realmente eles têm uma tendência maior de gerar trincas. Ainda assim, que nem eu falei, você precisa mais do que isso para indicar uma troca desse tipo de restauração. Agora, também não precisa muito esforço. Existem vários motivos que é facinho você juntar ali e é muito fácil daí você justificar essa troca. Só que só com esse argumento da trinca, fratura pela presença do amálgama, me desculpa, mas realmente, por mais que seja importante, não é um motivo forte, tá? A outra consideração que eu tenho que fazer com você é para você tomar cuidado. Você, eu, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que o paciente relata, para que esse relato do paciente não limite a nossa visão, para a gente não enxergar só aquilo que ele está falando, né? A gente fazer uma avaliação mais como um todo para poder definir um tratamento mais adequado. Mas vamos lá, vamos ver dentro desse dente como que tá essas trincas. E fora essa extensão para distal, a gente percebe que essa trinca ela percorre todas as direções desse dente, né? Ele vai para tudo quanto é lado. Só que é uma trinca muito fina, né? Você vê que na verdade não é uma trinca na maior parte do dente, é apenas uma leve fissura. Só na distal realmente que a gente tem uma trinca mais aberta realmente ali, a gente tem um vão ali nessa trinca. Agora, o que eu tenho que fazer avaliando isso é entender como eu vou tratar essa trinca e qual extensão que eu vou dar para o meu preparo. Vamos falar um pouquinho do mais fácil aí, que é a questão dessa trinca distal. Vamos lá. A ideia inicial, tá? Ou a ideia ideal seria reduzir a trinca. O que é isso? É você ir desgastando ela, vai aprofundando ali o teu preparo naquela região da trinca, em cima da trinca só, até essa trinca virar uma fina fissura, assim como ela está no resto do dente. Só que quando você vai fazer isso, você tem que fazer a avaliação de alguns riscos, principalmente o risco pulpar e o periodontal desse desgaste. Nesse caso, como está mais direcionado para a distal, eu não teria esses riscos pulpar e periodontal. Só que eu teria uma restauração com uma margem muito mais apical nessa distal, dificultando a minha técnica restauradora. Se fosse na mesial, ela não me esquentava a cabeça. Na distal, nesse segundo molar, assim, aí ela já vai me causar um pouquinho mais de incômodo na hora de restaurar. E eu vou te falar que se fosse alguns anos atrás, um tempinho atrás aí, foda-se isso. Eu jogaria esse término lá para baixo. Eu ia sair desgastando essa trinca e o meu limite para desgastar ela seria o nível gengival. Eu só não ia jogar ela para subgengival, mas eu ia jogar até o nível gengival se fosse necessário. Só que acontece que atualmente a gente tem alguns materiais restauradores que são muito interessantes, né? Que eles têm estudos com resultados que são muito promissores, que mostram como esses materiais conseguem aumentar a resistência do dente. Ao mesmo tempo que você não precisa fazer um preparo tão invasivo. A gente já vai falar mais sobre esses materiais, beleza? Outra coisa também é que a gente precisa equilibrar. A gente precisa equilibrar o desgaste com a resistência. Essas duas questões, desgaste e resistência no dente, elas são inversamente proporcionais. Então, o que eu quero no final é um preparo que seja equilibrado, que eu possa proteger esse meu dente, mas sem enfraquecer ele.
Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma broca bem fina e eu vou desgastando um pouco esse preparo, jogando ali um pouquinho para baixo, envolvendo realmente essa face distal, mas principalmente abrindo um vão, pegando essa broca exatamente ali no meio dessa trinca e abrindo um pouco essa trinca, para eu poder limpar aquela região, principalmente com jateamento, e colocar resina, adesivo lá dentro dessa trinca para ajudar a reforçar. Não se preocupe, isso não vai causar problemas pulpares, tá bom? Eu chegar lá e restaurar lá dentro da trinca. Agora, voltando para esses desgaste versus resistência, tá? Isso me faz decidir também sobre qual vai ser o formato do meu preparo, ok? Então, eu tenho que ponderar isso, desgaste versus resistência, para definir o meu preparo final. E na mesial, vou falar primeiro ali da mesial, tem uma trinca, e se eu resolver estender o meu preparo envolvendo essa trinca que está na mesial, eu vou arrancar a mesial inteira. Essa cavidade ela vai virar uma MOD. E a gente tem que lembrar que uma cavidade MOD, mesmo num dente endodôntico que não tem tratamento endodôntico, né, um dente vital, isso vai gerar uma diminuição muito grande da resistência desse dente a fraturas. Se eu tivesse uma trinca mais forte nessa mesial, eu iria estender esse meu preparo para mesial. Mas como eu tenho uma fissura, mesmo que ela esteja ali um pouquinho extensa, eu consigo ver também um pouquinho para vestibular, eu prefiro não envolver a mesial. Tem os outros motivos que a gente vai ver do material restaurador mais para frente também. Mas eu prefiro manter essa trinca ali para que com isso eu mantenha o meu dente mais forte, tá? Agora, a gente também tem trincas na lingual e também na vestibular. Não são bem trincas, que nem eu falei antes, são finas fissuras. E elas vão se estendendo pelo sulco, né, do dente, os sulcos secundários do dente. E você vai vendo que ali vão lá em direção à cervical, olhando para o vestibular. Teoricamente, se eu tivesse uma trinca horizontal nesse dente, eu ia associar isso com a informação lá do meu teste de mordida cúspide a cúspide. E baseado nisso, eu ia definir se eu ia desgastar alguma dessas cúspides. Só que esse paciente não tem dor cúspide a cúspide. E ele não tem uma trinca horizontal, ele só tem essas trincas verticais. Então esquece, eu não preciso proteger mais esse dente. Eu não preciso estender essa minha restauração criando um preparo de uma restauração indireta praticamente. Ou não, um preparo com proteção de cúspide. Um preparo que seria de restauração indireta, porque não é porque você protegeu o cúspide que você fez um preparo como se fosse um coro total, que você não pode fazer uma restauração direta nesse dente, tá? Ou em qualquer dente. Isso vale a pena falar. O tipo de preparo não define que o material tem que ser aquele. Você poderia fazer de forma direta também. E funciona. Só que funciona de maneiras diferentes e não seria o ideal nesse caso, né? Então não tem porquê eu chegar e estender o meu preparo envolvendo paredes, envolvendo cúspides com uma fissura tão fina, sendo que eu tenho outras possibilidades de reforçar o meu dente, o material que a gente vai falar, e também considerando que o desgaste enfraqueceria ainda mais esse dente, lembrando que o desgaste correto, ele reforça o dente, né? A redução de cúspide, o preparo da cúspide, ele tem um impacto muito mais positivo, melhorando a distribuição de força sobre essa parede, sobre essa cúspide, sobre esse dente, ajudando justamente no aumento da resistência dele do que necessariamente enfraquecer. Mas também tem a questão do tipo de falha, quando essa restauração for falhar, tem outras coisas, então assim, mas não cabe, não tem por que eu estender, até pela taxa de sucesso em situações como essa, restaurando com uma restauração direta, né, que a gente vai falar aí mais para frente. Então assim, tudo isso me reforça ainda mais não ver necessidade de não proteger essas cúspides, não envolver meu preparo para mesial, e que nem eu falei também do material restaurador que a gente vai utilizar. Então, se você começa a olhar, você já percebeu, até porque eu acabei de falar, que o formato do meu preparo já está mostrando que a minha decisão restauradora é uma restauração direta. Uma restauração direta em resina composta. E não uma restauração indireta, que poderia ser tanto em resina composta como em cerâmica. E isso é importante. É importante para mim, tá?
Acredito também que seja para você. Por quê? Porque eu fui ensinado que se o paciente tem uma trinca no dente e esse dente dói, você deveria fazer um preparo total, ou no máximo um only. E não deve fazer isso. Isso é um erro. Ó, guarda essa frase que ela é importante, tá? Quanto mais comprometido for o seu dente, mais você deve ser conservador. Falar isso, né? Isso não significa que você nunca deve proteger uma cúspide, ou que você sempre tem que fazer uma restauração direta, nunca fazer indireta. Não tem nada a ver com isso, tá? O que realmente é que você deve ser invasivo o suficiente e nada mais. Porque, como eu te falei antes, você precisa reforçar esse dente, mas você não pode fragilizar ele. E no caso desses dentes que têm trincas, que já estão muito fragilizados, é importante você escalar a sua opção restauradora. E o que significa isso? O paciente, ele tem dor. Além de você proteger o dente, a gente tem que eliminar essa dor, que é a causa do paciente estar ali, né? A causa de ter levado o paciente ao nosso consultório. E essa dor é causada pela trinca. Então eu preciso eliminar essa dor. E você pode ver um pouco melhor sobre essa discussão lá no vídeo do síndrome do dente trincado, né? Que é o vídeo que eu falei lá no começo, que já tem aqui no canal. Mas essa questão do escalar é importante, porque no fundo o paciente quer eliminar a dor. A gente quer proteger o dente, o paciente também quer proteger o dente, mas a questão grande é eliminar a dor. E essa dor, ela pode vir a desaparecer em 2 semanas depois da restauração realizada, independente da restauração que foi realizada. Então existe um prazo depois que você faz a restauração para poder ainda avaliar esse paciente, para poder julgar. E seria muito bacana, é muito importante para um dente já fragilizado você escalar, ou seja, você indo fazendo restaurações invasivas de acordo com a necessidade. Procura fazer o mínimo invasivo que esse dente indica fazer. Se por um acaso depois de 2 semanas não passar dor, aí você pensa em escalar um pouquinho mais essa restauração para tentar cessar essa dor. Mas vamos lá, a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre isso depois. Antes de eu iniciar aqui o processo de restauração, eu tenho mais algumas considerações que eu tenho que colocar aqui. Na verdade, são considerações. São colocações que muitos dentistas dizem que eu preciso dar uma resposta. Normalmente, quando eu coloco um vídeo sobre esse assunto, sobre trinca, não sei o que, sempre tem algumas respostas e eu sempre tenho alguns comentários sobre isso, e eu tenho que dar uma resposta. Então, assim, por exemplo, muitos dizem que restaurar um dente como esse é perda de tempo, que esse dente invariavelmente ele vai fraturar, então que já faz a extração e já faz o implante de uma vez só. Só que não é assim. Sim, esse dente, pela presença dessas trincas, ele fica mais frágil. Mas ainda assim a taxa de sobrevivência desse dente é extremamente alta, é acima de 90%. E mesmo num caso de um dente endodonticamente tratado, se você avalia a taxa de sucesso desse dente com endo, com e sem trinca, a taxa de sucesso são praticamente iguais. Então não justifica você não tentar resolver o problema desse dente com uma restauração adequada para a condição dele. Não justifica você ir direto para extração e para implante. E também não compensa, mesmo na opção restauradora, você ser mais invasivo do que quando uma restauração direta em resina é indicado. Porque a taxa de sobrevivência, quando essa restauração direta é indicada, é 94%. Então vamos ser ponderado, né? E quem está pensando aí que eu ainda não falei sobre fatores oclusais, ajustes, vamos falar sério, tá? Isso é sacanagem, tá? Eu acho sacanagem, né? Porque eu não posso chegar aqui e afirmar que fatores oclusais são uma grande causa de trincas, tá? Mas eu posso falar que eles sim aumentam o risco de se ter uma trinca. Assim como aumenta o risco o apertamento, hábitos alimentares, contato prematuro no dente, né? Então todas são questões importantes, que mais importantes do que a gente identificar no começo, isso tem que ser identificado no começo, por favor, mas mais importante que isso é fazer o ajuste ao final da restauração, para que isso não continue sendo um problema.
e não tenha repercussões negativas na restauração que você fez. Porque se você fez uma ótima restauração, mas não tratou a causa, não resolveu o problema ali da causa inicial, aí não adiantou de nada, tá? Mas vamos lá. E antes da gente começar aqui a restauração, a gente vai começar pela escolha do adesivo. A gente vai ter que escolher um adesivo para fazer a restauração desse dente. E daí eu vou pedir para você olhar lá dentro dessa cavidade para a gente olhar a dentina. Mas vai lá no fundo da cavidade, aí olha mais de perto um pouco que você vai ver ali um pedido de like. E não interessa o adesivo. Se você não deixar o like nesse vídeo, a adesão não vai dar certo. Então, pô, vai lá, clica agora aí no like. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve ativando no sininho todas as notificações para você saber sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Agora, se você é aquela pessoa que quer apoiar o canal para poder crescer ainda mais rápido, você ainda pode se tornar membro e ter acesso a muitos vídeos e a muitas aulas exclusivas para quem é membro, assim como o vídeo desse caso completinho que tem lá sem cortes para você poder assistir. Mas assim, ó, a gente tem que escolher um adesivo e entre Clearfield SE Bond e OptiBond FL, pode ficar tranquilo. Você pode usar qualquer um desses dois aqui, desde que você faça o protocolo correto, tá? Se você fizer o protocolo de adesão correto, pode usar qualquer um dos dois. E a gente escolheu, a gente vai de OptiBond FL. Com ataque ácido total em esmalte e dentina e depois a aplicação do primer e adesivo do OptiBond FL. Depois da adesão feita, a gente vai fazer o resin coat, que é aquela camadinha fininha de resina flow que a gente coloca em cima da adesão sobre toda a dentina que foi feita a adesão. Isso aumenta a resistência da camada híbrida, aumenta a força de adesão, aumenta a longevidade da tua adesão. Tudo de bom, pode fazer. E agora eu quero falar para você sobre o material restaurador. Sobre algo que eu até queria falar que vai, só que eu não tenho como saber se vai ou não, eu tenho que esperar o passar dos anos. Então o que eu vou poder te dizer aqui é que ela poderá ser o diferencial na longevidade do dente, e esse material é o Everex. Eu poderia até utilizar o Rebond nesse preparo, mas nessa situação, nesse caso, cara, eu gosto mais do Everex, por conta do potencial que ele tem de reforçar o dente ao ponto de a gente conseguir ser menos invasivo no preparo. No caso do Rebond, no caso do Rebond, quando você usa ele não permite você preparar menos o dente. Ou seja, num caso onde indicado você proteger a cúspide, a presença do Rebond não faz você não poder proteger a cúspide. No caso do Everex, não é que você tem resultados aí muito satisfatórios não protegendo cúspides em situações que você tinha que proteger a cúspide? Ainda assim eu peço para você tomar cuidado nesse tipo de decisão e não proteger algo que está te dizendo para proteger. Mas, cara, é muito interessante. É muito interessante. Você só precisa lembrar uma coisa do Everex, tá? É muito interessante e muito promissor, tá? Porque não é um produto novo. Pode ser novidade pra gente que tá aqui no Brasil, porque lançou aí há uns 2 anos, 1 ano, 2 anos. Nem isso, nem 2 anos. Mas ele existe há muitos e muitos anos lá fora. Ele tem muito estudo em cima dele, mas ainda precisa mais. Então são resultados satisfatórios, promissores, mas tenha cautela. Agora, o que a gente tem que lembrar também, quando usa o Everex, que ele não pode ser uma camadinha fina não, senão ele não tem efeito. Você tem que realmente preencher a cavidade com o Everex, devolvendo aquilo que foi a sua dentina perdida, deixando como se fosse um espaço só para o esmalte. E depois que você faz esse preenchimento de Everex, você tem que lembrar que ele não pode ficar exposto ao meio. Você precisa recobrir ele com a resina convencional, não deixar o Everex, que é essa resina cheia de pequenos pedaços de fibra de vidro, exposto ao meio bucal, tá? E assim, justamente sobre essa questão de escalar a opção restauradora, a minha escolha, como vocês puderam ver, foi bem conservadora, mas muito conservadora. E se até em 2 semanas essa dor não parar, eu vou voltar com o paciente no meu consultório, sentar na cadeira, isolar de novo e eu vou estender o meu preparo. Ou seja, eu vou ser mais invasivo de acordo com a necessidade desse caso.
Só que o que aconteceu foi diferente. No dia seguinte, né, logo depois do café da manhã, o paciente já me falou que ele almoçou, que ele jantou, ele tomou café da manhã e a dor tinha eliminado 100%. Não tinha mais situação que esse dente doía. E é o que a gente quer. Então, assim, o grande segredo para você ter esse conhecimento, para você ter essa aplicação de conseguir fazer restaurações conservadoras, que ao mesmo tempo que protege, ela também fortalece o dente, os segredos são tanto a adesão como a oclusão. É por isso que se você clicar no link que está na descrição ou nesse QR Code que eu coloquei aqui para você, você vai poder adquirir num combo só esses dois cursos, o Aderindo e Ocluindo, por R$ 139. Não é um cupom de desconto, tá? É escanear aqui o QR Code, você vai direto para o link. São 86% de desconto para apenas os 10 primeiros que aproveitarem, beleza? São só 10. Aproveita o QR Code, escolhe aí o seu próximo vídeo aqui no canal, tem essas duas opções. Um beijo e tchau.